Bom, pessoal, tudo tranquilo? Vamos resolver mais uma questão de física, dessa vez do Tópicos de Física, volume 1, tá? Esse livro eu tenho ele a edição de 2001, tá? Se eu não me engano, é a edição do ano de 2001. E nessa edição, para raciocinar um pouco mais, né, que é o nível 4 ali das questões, eu estaria resolvendo a questão 59, tá? Mas eu acredito que ela se repete aí em outras edições, tá? Só com outro número, por isso eu vou estar deixando aí na descrição o texto dessa questão, tranquilo? Dois móveis percorrem trajetórias perpendiculares seguindo os eixos OX e OY, de acordo com as equações. E a gente tem a equação X e a equação Y no sistema internacional, válidas tanto antes como depois do t igual a zero. Determine o instante em que a distância entre os móveis é mínima. Beleza. Para a gente resolver isso daqui, a gente precisa inicialmente entender que se eles estão se movendo de forma perpendicular, né, obviamente, a gente vai ter um ângulo de 90 entre as duas trajetórias desse corpo. Tá? Então é um corpo só, ele está fazendo um movimento composto, né? Basicamente, com sentidos diferentes, com dois sentidos diferentes, a gente está pegando ali o resultante entre esses dois movimentos, tá? Beleza. Se eu pegar, pessoal, aqui vai ser o eixo Y, perdão, e aqui o eixo X, tá? Como é de praxe. Se eu pegar dois pontos aleatórios aqui, deixa eu colocar um ângulo de 90 graus, beleza? Digamos que num instante t qualquer aí, ele está nesse ponto aqui em relação ao eixo y e também nesse ponto aqui em relação ao eixo x. Pessoal, o que vai ser a distância? A distância entre esses dois pontos vai ser uma linha reta, tá? Uma linha reta que conecta esses dois pontos, tá? Isso aqui é a distância entre esses dois pontos. Tranquilo. E ele quer exatamente a distância mínima, ele quer um momento, ele quer um intervalo de tempo em que essa distância entre esses dois pontos, né, dessas duas trajetórias, ela seja mínima, mínima possível. Só que aí, galera, a gente pode notar que aqui a gente formou um triângulo retângulo, né? Onde aqui a gente tem D, que é a distância entre eles. Se a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras ele vai falar que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Todo mundo sabe disso aí, tá? Então, beleza. Se eu chamar essa distância aqui de y e esse cara aqui de x, então eu vou ter que d quadrado é igual a y ao quadrado mais x quadrado. Só que, galera, isso aqui são trajetórias, tá? A gente vai ter que substituir exatamente pelos valores que ele deu aqui, pelas equações de posição que ele deu. Porque são exatamente os movimentos que estão sendo realizados por esse corpo, tá? Em cada um dos eixos. Então, na verdade, a gente vai ter que d quadrado é igual. Substituindo aquele y ao quadrado, a gente vai ter menos 3 mais 2t ao quadrado. E substituindo, eu vou jogar um pouquinho mais para o lado aqui. E substituindo o x, a gente vai ter 5 mais 8t ao quadrado. Beleza, aqui a gente tem o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Bem tranquilo essa operação para a gente fazer. D quadrado vai ser, então... Aqui a gente vai ter quadrado da diferença, né? Então eu vou jogar o 2t como se estivesse no segundo termo A, tá? Aí vai ser 4t quadrado menos 2 vezes 4 vezes menos 3 vai dar menos 12 vezes 3 na verdade vai dar menos 12t mais 9, tá bom? Mais, e aqui ao quadrado da soma, né? Que vai dar 64t quadrado, mais 2 vezes 8, 16. 16 vezes 5 vai dar 90, né? 90t mais 25. 16 vezes 5, 5 vezes 30. Eita, vai dar 80, pessoal. É isso aí. Eu tenho um 90 aqui, mas na verdade é 80. Posso substituir. Mais tranquilo. Tal. Aí vai dar 34t mais 80. Beleza. D4t quadrado. Então, vamos organizar isso aqui. D quadrado vai ser 68t quadrado, né? Vai dar 64t quadrado mais 4t quadrado. Mais 80t menos 12, 70, vai dar 68t. E 25 mais 9 vai dar 34. O que vocês podem notar aqui? Que a gente tem uma equação do segundo grau. A gente tem uma equação de grau 2, uma equação quadrática. Quando a gente tem uma equação quadrática, na forma y é igual a ax quadrado mais bx mais c, a gente pode calcular o que a gente chama de x do vértice.
Bom, pessoal, isso aqui vai formar uma parábola, tá? Independente com cavidade para cima ou para baixo. No nosso caso, vai dar com cavidade para cima. Mas dependente disso, o x do vértice vai ser o ponto no eixo x, que nesse caso aqui vai ser o eixo do tempo, tá? Em que a gente vai ter o intervalo máximo ou mínimo. No caso, como a gente vai ter com cavidade para cima, então vai ser o intervalo mínimo, que é justamente o d mínimo que a gente precisa. Então a gente só vai calcular o x do vértice. Só que como que a gente calcula o x do vértice? X do vértice é o termo menos b sobre 2 vezes a. E o B, a gente sabe que é 68 e o A também é 68. Então, o nosso x do vértice vai ser menos 68 mais 68 vezes 2, vai dar 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 6, 12, 136. E, pessoal, isso aqui vai dar exatamente menos meio segundos. Por quê? Lembra, o nosso eixo x aqui ele está sendo representado, né, pelo t, que é o tempo. Então, é em segundos, tá? Porque está no sistema internacional. Então, na real, o tempo em que eles estão na distância mínima é o tempo menos 0,5 segundos. Aí você pode achar um pouco estranho, porque está o tempo negativo, né? Mas ele fala aqui na questão que ele adotou um referencial t0, né? E que essas equações são válidas tanto antes, ou seja, com tempo negativo, como depois de t0. Então, é basicamente o t0 aqui é só um referencial, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa questão. A resposta é menos 0,5 segundos. E até o próximo exercício.